140, turma. Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que, dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. A primeira e a segunda colocada de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamada oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Os vencedores das quartas de final disputam as 2 partidas das semifinais e os vencedores das semifinais avançam para a grande final, que define a campeã do torneio. Perfeito. Aqui, em boa parte do enunciado, ele está descrevendo como que funciona esse nosso torneio em questão. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de, no mínimo, 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte, a próxima partida, a partir da quinta-feira da mesma semana. Ou seja, deve haver aqui esse período mínimo de 3 dias de descanso entre 2 jogos que serão disputados. Se eu disputar a partida, por exemplo, na segunda-feira, na terça eu tenho que descansar, na quarta eu tenho que descansar, na quinta eu tenho que descansar, 3 dias de descanso, e aí na sexta é que eu vou poder jogar novamente. Essa é a ideia determinada aqui no nosso enunciado. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é... Beleza, vamos pensar nesse torneio por etapas. Vamos pensar inicialmente na primeira fase do torneio. Vamos imaginar o que é que vai acontecer na primeira fase. A primeira fase é quando a gente pega as 32 equipes, colocamos essas equipes em 8 grupos, de modo que cada grupo tem 4 equipes. E aí, dentro de um grupo em específico, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes de seu grupo. Então, seria o seguinte. Imagine que eu pegue na primeira fase 32 equipes, ok? Essas 32 equipes serão divididas em 8 grupos. Então, é como se nós tivéssemos aqui o grupo 1, nós tivéssemos o grupo 2, o grupo 3 e assim por diante, até totalizar a quantidade de 8 grupos. Em cada grupo, nós temos um total de 4 equipes. Então, por exemplo, no grupo 1, eu vou ter a equipe 1, eu vou ter a equipe 2, eu vou ter a equipe 3 e eu vou ter a equipe 4. Aí no grupo 2, nós teríamos, né? Aqui vai ter a equipe 5, a equipe 6, a equipe 7 e a equipe 8. No grupo 3, equipe 9, equipe 10, equipe 11, equipe 12 e assim por diante. Cada grupo tem 4 equipes aqui pra gente. E para que a primeira fase aconteça, cada equipe em um grupo tem que jogar contra todas as equipes do mesmo grupo. Como assim? É como se fosse o seguinte. Imagine a seguinte situação. Olha, vamos supor que no primeiro dia do torneio, eu tenha no grupo 1 a nossa equipe 1 jogando contra a equipe 2. E aí, ao mesmo tempo, eu vou ter lá a nossa equipe 3 jogando contra a equipe 4. Isso é o que aconteceu no primeiro dia do torneio. Depois, no segundo dia do torneio, o que vai acontecer? Eu vou ter descanso. Por quê? Porque, veja, se no primeiro dia essas equipes jogaram entre si, no segundo dia elas não vão poder jogar, porque elas têm que descansar. Depois que você joga num determinado dia, você tem que ter 3 dias de descanso. Então você percebe o seguinte, no segundo dia você não pode jogar, no terceiro você não pode jogar, no quarto dia você também não pode jogar. Você vai ter que ficar 3 dias descansando. Vamos supor que o primeiro dia era uma segunda. Beleza, você jogou na segunda-feira. Na terça você não joga, na quarta você não joga, na quinta você não joga. Você volta a jogar quando? Na sexta. Lá no 5º dia. Então, no 5º dia de torneio, você pode ter jogo. No 5º dia de torneio aqui, você até pode ter jogo. Nesse caso, como que seria o jogo do 5º dia? Bom, a gente pode colocar aqui uma disposição aleatória. Pode ser, por exemplo, equipe 1 contra equipe 3 e, ao mesmo tempo, equipe 2 contra equipe 4. É uma possibilidade. Isso aqui pode acontecer dessa maneira. Tudo bem. Aí, no 6º dia vai ter jogo? Não, vai ter descanso. Porque se no 5º dia elas jogaram, no 6º não joga, no 7º não joga e no 8º não joga. Tem que descansar. Aí, no 9º dia, elas podem voltar a jogar. No 9º dia, depois de 3 dias de descanso livres, nós temos um jogo. Que jogo pode acontecer agora? Bom, pode acontecer, por exemplo, a equipe 1 contra a equipe 4. E aí, em contrapartida, joga a equipe 2 contra a equipe 3. Perfeito.
Agora, a gente fecha, na primeira fase, o total de jogos que nós poderíamos ter. Veja que, somando tudo isso daqui, nós temos todos os possíveis jogos que poderiam acontecer. A equipe 1 jogou contra a equipe 2 uma vez. A equipe 1 jogou contra a equipe 3 uma vez. E a equipe 1 jogou contra a equipe 4 uma vez. Da mesma maneira, a equipe 3 jogou contra a equipe 4 uma vez. A equipe 3 jogou contra a equipe 1 uma vez. E essa equipe 3 também jogou contra a equipe 2 uma vez. E, por fim, nós também temos, né, o raciocínio para a equipe 3. A 3 jogou contra a 4 uma vez. A 3 jogou contra a 1 uma vez. E a 3 jogou contra a 2 uma vez. Perceba que aqui, nesse total de 3 jogos distintos, nós tivemos ao todo, 6 jogos distintos, na verdade, nós tivemos ao todo todos os possíveis jogos que poderiam acontecer dentro do grupo 1. Eu tive quantos jogos diferentes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos diferentes aqui dentro dessa nossa avaliação, que é o total de jogos que a gente pode ter, né? Então, levou quantos dias para a primeira fase do torneio acabar? 9 dias. Lembrando que a gente tem ali, depois de cada jogo, 3 dias de descanso. 3 dias em que não pode acontecer nada, que as equipes simplesmente precisam descansar. Aí, finalizada a primeira fase, a gente vai para a segunda fase. Nós vamos para a segunda fase. Vini, mas aqui você falou dos jogos que acontecem no grupo 1, mas e no grupo 2? E no grupo 3? Vai ser a mesma coisa. Vão acontecer ao mesmo tempo, né? Esse primeiro dia de jogo que nós tivemos aqui no grupo 1 também vai acontecer no grupo 2, também vai acontecer no grupo 3. Só que vai acontecer com os times do grupo 2, vai acontecer com os times do grupo 3 e assim por diante, até chegarmos ali no grupo 8. Os jogos que aconteceram no 5º dia de torneio no grupo 1 também vão acontecer no grupo 2, também vão acontecer no grupo 3, também vão acontecer no grupo 4 e assim por diante. Agora, chegando na segunda fase. A segunda fase é quando a primeira e a segunda colocada de cada grupo realizam 8 partidas da próxima fase do torneio. Ou seja, a partir de cada grupo que nós temos na primeira fase, saem 2 vitoriosos. Então, do grupo 1 saem 2 vitoriosos, do grupo 2 saem 2 vitoriosos, do grupo 3 saem 2 vitoriosos e assim por diante. Ao todo, nós teremos quantos vitoriosos saindo da primeira fase? 16. 2 por grupo, são 8 grupos, 2 vezes 8, 16. E aí nós teremos, a partir de então, 8 partidas na próxima fase, né? Na segunda fase, nas oitavas de final. Essas 8 partidas são por quê? Você tem 16 grupos indo para a segunda fase. E aí você vai ter um jogo em que cada time que chegou na segunda fase joga contra um outro time uma única vez. Ou seja, vai ter só um jogo para cada time na segunda fase. Na segunda fase, você não vai ter um time jogando contra todos os demais times. Não, um time joga contra um único time na segunda fase. Ponto final. E aí, nessa situação, observe bem, quando que eu vou ter os jogos da segunda fase? Cara, os jogos da segunda fase podem acontecer no 10º dia de torneio? Não. No 11º? Não. No 12º? Não. Vão acontecer no 13º dia. Por quê? Se as equipes jogaram no 9º dia, no 10º elas vão descansar. No 11º, elas vão também descansar. No 12º, elas também vão descansar. E aí elas só voltam a jogar quando? No 13º dia, depois desses 3 dias de descanso em questão. Maravilha? Perfeito. Passou a segunda fase. A segunda fase acontece exatamente no 13º dia. É só um único dia de jogos. As 8 partidas da segunda fase acontecem todas no mesmo dia. 16 times, 8 partidas, né? 8 vezes 2, daria aqui esse total de 16. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar as 4 partidas das quartas de final. Então, olha, na terceira fase, que ele chama ali de quartas de final, nós também teremos algumas partidas. São partidas entre os vencedores da segunda fase. Na segunda fase, nós teremos um total de 8 vencedores. Foram 8 partidas, em cada uma das partidas da segunda fase, alguém venceu. Então, 8 vencedores ao todo. E aí, esses 8 vencedores disputam as quartas de final, disputam a terceira fase. Se você divide-os em conjuntos de 2, você vai ter aqui no final das contas essas 4 partidas. E aí, maravilha, acontece a terceira fase com essas 4 partidas todas em uma única vez. Só que isso aqui vai acontecer quando? Isso aqui vai acontecer no 14º dia? Não. No 15º? No 16º? Também não. No 17º dia. Por que no 17º dia, Vini? Porque se no dia 13 do torneio eles tiveram jogo, no dia 14 não teve, no dia 15 não teve e no dia 16 não teve. Você tem que ter literalmente 3 dias de descanso. Aí no dia 17 eles têm jogo novamente. Na terceira fase, você terá
Todos esses jogos da terceira fase acontecendo no 17º dia. Depois das quartas de final, que é a nossa terceira fase, nós temos, então, a próxima etapa, que é a semifinal, onde nós temos 2 partidas. Os 4 times que vencem as quartas de final disputam as semifinais. São 2 partidas. Uma partida para 2 times, outra partida para os outros 2 times. Então, semifinais é a próxima fase aqui do nosso jogo, é a quarta fase. E a quarta fase vai acontecer quando? Seguindo o mesmo raciocínio, no 21º dia. Por que no 21º dia? Porque se no dia 17 eles jogaram, você já entendeu, dia 18 descansa, dia 19 descansa, dia 20 descansa. 3 dias de descanso. E aí no dia 21 voltam a jogar. Mas o torneio acaba na quarta fase? Não, o torneio não acaba na quarta fase. O torneio acaba na quinta fase. Porque depois de acontecer a semifinal, temos ainda a grande final, que é quem vai definir a campeã do torneio. A grande final é entre os 2 times que venceram todas essas fases aqui em questão. E aí, quando que vai acontecer a quinta fase? Quando que vai acontecer a última fase, a grande final? No 25º dia. Porque os times jogaram no 21º dia. Aí no 22º descansa, no 23º descansa, no 24º descansa e só pode voltar a jogar no 25º. E aí sim, no 25º dia, acontece a final e acaba, de uma vez por todas, esse nosso torneio em questão. Por isso, que a melhor opção aqui pra gente nesse caso seria a letra B. O número mínimo de dias necessários para fazer o torneio é um total de 25 dias. Com 25 dias você consegue fazer o torneio por completo, englobando as suas 5 fases, como a gente foi destrinchando aqui na questão. É uma questão que envolve, de maneira geral, matemática básica e interpretação das informações do enunciado. E o grande pulo do gato para essa questão é você ser organizado, para que você entenda como que vai acontecer cada uma dessas fases, para que aí assim você compreenda melhor os dias que você vai ter ao longo de todo esse nosso torneio dessa maneira. Provavelmente ela pode até ter sido uma questão classificada como difícil na prova do Enem. Não porque em si ela poderia ser por si só difícil para alguém preparado, mas porque a grande maioria dos alunos pode ter errado essa questão, ou pode ter acertado no chute, ou pode ter acertado ali, eventualmente, por algum tipo de sorte, mas ela não é aquela questão que a grande massa de alunos vai acertar. Então, questão fácil, ela não deve ter sido. Ela deve ter sido ou uma questão de nível médio ou uma questão de nível difícil. Beleza? Questão 140, letra B. Perfeito. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.